Olá, tudo bem? Eu tenho três objetivos com esse vídeo aqui, até anotei nesse papelzinho aqui. Primeiro, eu quero fazer uma breve apresentação sobre mim, e depois uma breve apresentação bibliográfica e do trabalho que eu faço como biógrafo, escrevendo biografias, e também o propósito dos vídeos que eu irei gravar daqui para frente. Bom, quero primeiro seguir a ordem certinha aqui, falar um pouco sobre mim. Eu escrevo desde, sei lá, 2005, 2006, mas profissionalmente a partir de 2008, quando enviei manuscritos para uma editora. Desde então eu tenho escrito 1 ou 2 livros por ano, obras autorais, sobre inúmeros temas. Bom, eu quero explanar aqui, explicar um pouquinho para vocês, um pouco de cada livro, que foi publicado nesse período aí de quase 15, 16 anos. O primeiro livro, digamos assim, publicado foi este aqui, Proibido para Cérebros Sedentários. Este livro trata de reflexões filosóficas sobre muitos temas, com uma estilística linguística poética. Então esse foi um dos primeiros livros e houve um processo na minha vida de transformação, de conversão a uma fé, ao cristianismo, que é a fé que eu professo hoje, porque antes eu era um ateu militante. Por muito tempo, cerca de mais de 10 anos, eu militei em prol do ateísmo. Inclusive, esse livro aqui, Proibido para Cérebros Sedentários, eu compilei, selecionei os textos que eu acho que são relevantes e que são interessantes mantê-los, mas muitos dos textos excluídos aqui não pertencem, não se coadunam mais com a minha fé, então eu os excluí deste livro. Mas por muito tempo militei e é uma história muito extensa, comprida, que não quero tratar agora nesse vídeo. O livro que simboliza esse processo de transformação, de conversão, foi esse aqui, O Salto para a Fé. Inclusive já tem a sua segunda edição. Essa aqui é a primeira edição, na minha conversão ocorreu em 2015. Em 2016 escrevi esse livro, em 2017 ele foi publicado. Então assim, a ideia, vou só adiantar um pouquinho, dos vídeos que eu quero gravar, após este aqui, tratando do conteúdo de forma sucinta dos livros que eu escrevi durante todo esse período. A ideia, claro, é incentivar você a ler livros, não especificamente os meus, mas os meus e os que eu vou indicar, porque eu acredito piamente na força e no poder da leitura. Quando a pessoa se predispõe, tem interesse em se autodesenvolver pelo conhecimento da leitura. Eu acredito isso que causa um impacto muito profundo e transformador na sua vida por completo. Então, este livro, eu comecei por ele, tem até o título aqui, o subtítulo, Ontem Ateu de Deus, Hoje Ateu de Mim. Também, após esse livro, comecei a escrever focado em uma literatura cristã. Tem fundamentação filosófica, mas tudo fundamentado na fé que eu professo hoje. Então, após o Salto para a Fé, eu escrevi uma pentalogia. Logo em seguida, a primeira dessa pentalogia é este aqui, a inteligência crucificada, depois a inteligência restaurada, depois a inteligência transformada. Eu não tenho um que está faltando aqui, que é a inteligência conformada, e termina na consciência espiritual. Bom, também escrevi um outro livro. Eu estou aqui mostrando os principais livros que eu escrevi. O total são cerca de 25 livros publicados nesse período todo. Então eu estou mostrando aqui algumas obras principais. Entre elas está este livro aqui, que é a Consciência Intelectual, que foram 5 anos de pesquisas, de inúmeras biografias, bibliografias, enfim, textos
insights em vídeo, vídeos também, cursos e etc., para condensar em um único volume todo um conhecimento que eu acreditei ser necessário para o propósito deste livro. Então, eu quero deixar aqui registrado que a partir de, enfim, dos dias seguintes, irei fazer uma série de publicação de vídeos tentando fazer uma exposição sintética e objetiva destas obras que eu escrevi, tanto do seu conteúdo como as referências que eu utilizei para escrever cada uma dessas obras, que eu acho muito importante. Por exemplo, O Salto para a Fé parece ser um livro segmentado para um público, digamos assim, cristão, mas na verdade a ideia, o propósito do livro é alcançar pessoas céticas, agnósticas ou livre pensadores que acreditam na suficiência da razão humana. Não necessariamente um ateu, porque isso eu vou explicar no decorrer dos próximos vídeos, que eu vou começar por esse. Um ateu não deixa de ser ateu por um convencimento intelectual, porque ele pensou, raciocinou, elucubrou, fez profundas reflexões e chegou a uma conclusão de que Deus existe. Não é assim. Um ateu passa, acredito que isso é com qualquer pessoa, mas eu estou citando o ateu porque é o meu caso, por um acontecimento espiritual. É um poder de Deus que transforma, que regenera. Por isso que eu escrevi, aqueles livros, aquela série, aquela pentalogia. É um processo de crucificação, é um processo de restauração, transformação, para gerar uma consciência intelectual. É o Espírito Santo que trabalha de uma maneira não racional. Claro que eu não tento, por esses livros, explicar a metodologia que Deus usa para transformar alguém, mas isso aqui é uma tentativa que aconteceu comigo, eu uso a mim mesmo como exemplo, uma tentativa de expressar o processo que uma pessoa passa quando é transformada, quando nasce de novo, quando há este nascimento para a fé. Por isso que o título desse livro aqui, O Salto para a Fé, eu não coloquei aqui a decisão para a fé, uma reflexão que culminou na fé. Não, você percebe que é um salto, no sentido de que não houve necessariamente um pensamento, um planejamento, mas é um acontecimento abrupto que acontece no ser humano. Então esse é o propósito inicial dos vídeos que eu irei gravar a partir de então. Espero encontrá-los lá futuramente. Até mais.